Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: Você é vencedor, poderoso em Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 11 a 15, que diz: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita, e Gideão, seu filho. Estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Até aí. No capítulo 6 de Juízes, encontramos um exemplo do plano divino sobrenatural da vitória, atuando contra todas as probabilidades. Nesse trecho bíblico, vemos como o plano de Deus desafia circunstâncias naturais, mas nunca deixa de trazer a vitória. Temos aqui uma história a respeito de um jovem chamado Gideão. O anjo apareceu a Gideão a fim de lhe entregar um recado da parte de Deus. O anjo disse que Deus o escolhera para livrar Israel dos midianitas. Quando o anjo saudou Gideão, chamou-o de homem valente. Na dimensão natural, a saudação do anjo não parecia em nada aplicável a Gideão. Esse certamente não se considerava um homem valente, nem concordou com a escolha que Deus fizera dele para ser o libertador de Israel. O fato é que quando o anjo foi falar com ele, Gideão estava escondido atrás do lagar, debulhando o trigo, para evitar que os midianitas o vissem e furtassem o trigo. Não estava agindo muito como um homem valente. Estava com medo e ficava escondido. Em outras palavras, Gideão disse ao anjo: Como poderei eu salvar os israelitas? Você diz que eu sou homem valente, mas sou o menor em toda a tribo de Manassés. Realmente não parecia que Gideão era um homem valente. Gideão certamente não se sentia guerreiro valente. Parecia fraco e inadequado para realizar a obra que Deus falara. E julgando pelas capacidades humanas, Gideão não tinha competência para levar os israelitas à vitória, mas em se seguindo o plano de Deus, tudo isso seria diferente. Deus, pois, via Gideão, segundo este viria a ser, sob a unção do Espírito Santo. Gideão, com o poder do Espírito Santo sobre ele, cairia sendo homem valente de guerra. Em si mesmo, Gideão era tão inadequado como você e eu o somos. Mas com o poder de Deus na sua vida, era invencível. Você pode ter o mesmo princípio ativo na sua vida hoje. Não importa se você se acha inadequado para a tarefa que Deus te chamou para realizar. Deus te vê como pessoa forte, de grande valor. Não importa também a opinião que as outras pessoas têm a seu respeito. Talvez você tenha sido prisioneiro pelas opiniões que outras pessoas têm sobre você. Mas somente conta o que Deus diz a seu respeito. Quando Deus e você formam um time, você poderá realizar qualquer coisa mediante o seu tremendo poder que opera através da sua vida. E eu pergunto, o que Deus tem lhe ordenado fazer a fim de levar a efeito o seu plano para a vitória na sua vida? Se você obedecer totalmente a Deus, será vitorioso, porque o plano de Deus sempre
traz a vitória. Gideão descobriu que a obediência ao plano de Deus traz a vitória, por mais impossíveis que as coisas pareçam no âmbito natural. O plano de Deus é usualmente um plano contrário a todas as probabilidades. É por isso que só o poder sobrenatural de Deus pode levá-lo a efeito. Logo, a primeira coisa que Gideão tinha que fazer, a fim de ser bem-sucedido, era descobrir qual era o plano de Deus. E quando Gideão seguiu as instruções do Senhor e arregimentou as forças de Israel, havia 32 mil homens de guerra. No âmbito natural, talvez não fosse difícil entrar na batalha, com tantos soldados à disposição. Mas então o Senhor fez algo totalmente inesperado e disse a Gideão: são soldados em demasia sob o seu comando. Israel simplesmente dirá que travou e ganhou a batalha por conta própria. Por isso o Senhor falou para Gideão: manda de volta todos os homens que sintam medo. Gideão obedeceu. O exército de Israel, com 32 mil homens, foi reduzido para 10 mil. 10 mil para travarem uma batalha de grande vulto. Os midianitas, com seus aliados, estavam colocando um grande exército, uma hoste de 135 mil soldados, em ordem de batalha contra Israel. Mas uma força de 10 mil soldados ainda era considerada grande demais pelo Senhor. Então, Deus disse a Gideão: ainda há povo demais. Você entende? Deus queria mostrar aos israelitas o que ele podia fazer. É verdade que os 10 mil israelitas estariam lutando contra as forças muitíssimo maiores numa batalha contra 135 mil soldados inimigos. Deus, porém, queria que o seu povo experimentasse uma vitória que fosse inegavelmente sobrenatural contra forças esmagadoramente superiores. Por isso, Deus disse aos israelitas que ainda havia soldados israelitas em demasia. Deus sabia o que estava fazendo. Estava elaborando o seu plano de vitória. Lembre-se, não é o braço da carne que traz a vitória. É o poder sobrenatural de Deus que opera na situação. E ele sempre leva a vitória. Por isso, Deus mandou Gideão reduzir o exército de novo. Dessa vez, o Senhor submeteu os soldados a outro teste. Os que lambiam a água como cães foram escolhidos para permanecer e lutar contra os midianitas. Sobraram apenas 300 homens para acompanhar Gideão na batalha contra os midianitas. Foi somente então que Deus disse a Gideão: tudo bem, é hora de ir à guerra. Mas por que Deus planejou tudo assim? Porque nessas condições não haveria nenhuma esperança do homem se declarar capaz de vencer o inimigo com as suas próprias forças. E toda a glória foi dada a Deus. Nenhuma pessoa com bom senso levaria 300 homens para lutar contra um exército de 135 mil pessoas. Os midianitas tinham um exército 400 vezes maior do que esse grupinho de israelitas. O raciocínio humano diz que o destacamento pequeno vai ser derrotado. Mas a despeito da tremenda disparidade, Gideão levou seus 300 soldados para o vale para enfrentar o inimigo na batalha. Gideão sabia que ganharia a vitória somente se fizesse tudo da maneira que Deus ordenara, de modo que obedeceu com exatidão às instruções de Deus. No final das contas, o exército israelita nem sequer precisou lutar. Realmente, segundo a carne, o plano da batalha não fazia sentido. Mas seguindo as instruções do Senhor, os 300 israelitas quebraram uns cântaros, tocaram suas trombetas e deram um brado forte. Quando assim fizeram, Deus colocou em fuga aquele enorme exército, aquela enorme hoste inimiga que foi derrotada. A mesma coisa pode acontecer hoje com você. Faça tudo do jeito que Deus manda e, na maioria das vezes, nem sequer precisará lutar. Só precisará se manter firme na sua posição.
com base na palavra de Deus. É só dar o brado da vitória em nome de Jesus e o diabo fugirá aterrorizado. Ele já está derrotado, de modo que você tem o direito à vitória em Jesus Cristo, sem grande esforço seu. O primeiro passo para andar segundo o plano divino da vitória é executar o que Deus diz e determinar qual é o seu plano. O segundo passo é esperar o horário determinado por Deus. E o terceiro passo é colocar em prática com exatidão o seu plano. Às vezes, depois de termos descoberto qual é o plano de Deus, damos um pulo demasiadamente apressado na tentativa de cumprir aquilo que Deus mandou fazer. Mas precisamos aprender a esperar até o momento que o Senhor nos ordena a agir. Você sabe o que teria acontecido com as muralhas de Jericó? Se Josué tivesse seguido seu próprio plano? Absolutamente nada. Se Josué tivesse ficado insatisfeito e impaciente e tivesse elaborado seu próprio plano, os israelitas teriam perdido a batalha contra Jericó. Para experimentar a vitória divina, Josué teria que fazer tudo segundo o plano de Deus. E hoje também nós precisamos fazer o mesmo. A mesma coisa aconteceu com Gideão. Se Gideão tivesse procurado lutar contra o inimigo com seus 32 mil soldados, ou mesmo com os 10 mil, teria ficado fora do horário de Deus e ido na frente do plano do Senhor. Os israelitas teriam sofrido uma derrota esmagadora, simplesmente por não terem feito tudo segundo a maneira ordenada de Deus. Então repita assim comigo: o plano divino traz a vitória divina, em nome de Jesus. Nós precisamos ter a certeza de que não vamos avançar o sinal no plano de Deus. Não importa quantas portas se abram diante de nós no âmbito natural. Nós precisamos esperar no Senhor para receber a sua orientação e o seu cronograma. Não importa quantas pessoas digam a você, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Espere diante de Deus em oração, até receber as suas instruções. Afinal de contas, quem está dirigindo a sua vida? O Senhor ou as pessoas que você conhece? Aprenda, portanto, a esperar em oração diante de Deus. Continue a executar o que Deus lhe está dizendo mediante a sua palavra e pelo Espírito Santo. Execute o plano de Deus dentro do horário por ele determinado. Se você esperar diante de Deus, ainda que o diabo procure lhe colocar empecilhos, você poderá reivindicar a vitória que provém do plano divino para o sucesso. E enquanto você espera diante de Deus em oração e fica escutando para captar a sua orientação, lembre-se de que você anda no plano divino da vitória pela fé e não segundo os seus sentimentos. Você pode dizer, por exemplo, mas não me sinto vencedor, não tenho emprego, estou atrasado nos pagamentos das minhas contas, ou mesmo sinto-me insignificante. Não importa como você se sente, a palavra de Deus diz que você está no lado vitorioso, porque você está em Cristo. Romanos 8,37 diz que nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo, independentemente dos nossos sentimentos. Deus abrirá caminhos onde não parece haver caminho. Mas você e eu precisamos seguir completamente o plano de Deus antes de poder experimentar a vitória. Espere diante de Deus em oração, até que você saiba o horário por ele determinado. Frequentemente na palavra de Deus, quando as pessoas simplesmente faziam exatamente conforme Deus lhe ordenava, o inimigo fugia em retirada. Muitas vezes o povo de Deus sequer precisava lutar. Deus mesmo derrotava totalmente os inimigos. Por exemplo, o louvor foi a estratégia de batalha que Deus usou para levar a efeito o seu plano de vitória na luta contra os amonitas. Deus ordenou ao rei Josafá enviar lá na frente os cantores para cantarem os louvores a Deus.
O plano divino para a vitória nessa ocasião era que os israelitas saíssem contra o inimigo cantando louvores. Isso não faz sentido para a mente natural, não é verdade? Mas o Senhor sabia o que traria a vitória. E nessa batalha, os israelitas não tiveram que lutar, não levantaram um dedo sequer. O versículo 23 diz que os inimigos lutaram entre si mesmos, ajudaram uns aos outros a se destruir. E quando os israelitas chegaram no campo de batalha, tudo tinha acabado. Os cadáveres dos inimigos jaziam no chão, em grande número. A única coisa que os israelitas tiveram que fazer a fim de ganhar essa batalha era obedecer a Deus. Deus disse: marchem pela estrada fora cantando. Rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. E assim fizeram os israelitas. Quem sabe, para você só falta começar a cantar louvores a Deus. Comece a louvar e comece a marchar. Se você fizer assim, Deus cuidará do seu problema, porque o seu problema não é maior do que Deus. Mas parte do problema é que você está preocupado demais do inimigo. Qual é a vontade de Deus para você e a sua vida? Sua vontade é curá-lo. Sua vontade é suprir as suas necessidades. Sua vontade é fazer de você uma bênção para o próximo. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que não importa as circunstâncias em que vivemos, não importa o lugar em que estamos, porque é a Tua palavra que diz que nós sempre triunfaremos em Cristo Jesus, porque é o Senhor que nos garante a vitória. E é por isso que nesse dia de hoje nós estamos aqui para lhe pedir por essa pessoa que está triste, depressiva, desesperada, achando que não tem saída, achando que o Senhor a deixou ou o Senhor a abandonou. Mas nós estamos no lado vitorioso com Deus. E por isso nós não vamos murmurar, reclamar ou nos queixarmos. Deus tem um plano para a nossa vida. E nós vamos seguir totalmente aquilo que o Senhor tem para nós. Nós vamos ser obedientes em tudo. E à medida que o Senhor vai mostrando o seu plano para a vitória, nós temos a convicção de que teremos sucesso, porque a vitória pertence ao Senhor. E é a tua palavra que nos diz, em 1 Coríntios 15:57, graças a Deus que já nos deu a vitória, em nome de Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que está me acompanhando agora, que precisa dessa vitória, siga as instruções de Deus, no tempo por Ele determinado, em nome de Jesus. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo, onde aparece o símbolo de uma semente. E aí você vai receber todas as mensagens. Nós temos mais de 900 mensagens. E aí você poderá ouvi-las em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.